Precioso Deus, amado e santo Pai, nós te pedimos que o Senhor venha neste momento nos abençoar diante da meditação da Tua Palavra. Que ela venha nos animar, que ela venha nos fortalecer, que ela venha nos vivificar, que ela venha nos consolar, que ela venha nos encorajar e nos instruir para um novo tempo na Tua presença. Fica conosco e fala, porque nós queremos ouvir a Tua voz. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18. Vim aqui para contar uma história. Quem gosta de história? Eu não sou pescador, mas gosto de contar uma história. E essa história não é de pescador. Pastor, tem um diácono aqui que é um contador de história. Ah, é? Meu Deus do céu. Então estou no lugar certo. E eu quero contar a história de Enoque, aquele que andou com Deus. Aqui eu tenho homens que andam com Deus. Amém. E Enoque marcou um novo tempo. Ele vai ser o sétimo da geração após Adão. E ele vai marcar um tempo. Depois de tanto tempo de impiedade, nascerá uma geração depois vinda de Sete, que vai abençoar a terra e vai nos deixar um legado grande. Assim diz em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 18. Amém? Diz assim: Jared viveu 162 anos. Tempo para chuchu, né? O irmão tem quantos anos? 87. Esse irmão aqui tinha quase o dobro quando gerou Enoque. Olha isso. Versículo 19. Depois que gerou Enoque, Jared viveu ainda quantos anos? 800 anos. Tá bom para você ou não? É muito tempo, né? Versículo 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu perto dele completar 1000 anos. Imagina a velhinha do bolo de Jared, né? Como é que era? 962 anos. Versículo 21. Enoque viveu 65 anos quando gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Repita isso comigo, por favor. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Repita isso comigo. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24 para terminar. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu vou repetir. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amém até aí. Então, conforme a gente já leu aqui, e agora eu peço bastante atenção dos irmãos, porque para a gente pegar o cerne da história, é preciso a gente captar alguns elementos que tem aqui nesse texto. Enoque, ele é filho de Jared, e conforme eu já te falei, ele vai ser o sétimo depois de Adão. Então, ele vai ser o tataraneto de Adão. E por que eu estou falando que é o sétimo? Porque 7 na Bíblia significa plenitude e significa ciclos. 7 sempre vai simbolizar um novo tempo, uma nova estação, um tempo de plenitude, um tempo de recomeço. Quantos querem viver um tempo de plenitude, um tempo de recomeço em Deus? Então, no primeiro momento, é isso que Enoque simboliza aqui. A gente deve lembrar que Adão e Eva teve, a princípio, 2 filhos. Lembra disso? Caim e Abel. Abel foi morto, assassinado por Caim. Mas logo depois, né, aí Caim vai ter uma geração, que é uma geração ímpia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas tempos depois, Deus visitou Adão e Eva e deu um novo filho no lugar de Abel, cujo nome era Sete. E vai dizer a Bíblia que a partir desse tempo, do nascimento de Sete, da linhagem de Sete, que vai passar a invocar o nome do Senhor. Então, aqui a gente tem um mundo dividido em 2. A linhagem de Caim, que é uma linhagem ímpia, que não tem compromisso com Deus, que não quer buscar as coisas de Deus, está preocupada com as coisas da terra. E agora a gente tem a geração de Sete, que vai simbolizar aqueles que têm um coração voltado
para as coisas de Deus. Amém? E isso faz muito sentido porque hoje ainda, apesar da gente estar vivendo cerca de 5.000 anos depois, 6.000 anos de acordo com algumas cronologias bíblicas levantadas, nosso mundo ainda continua polarizado, não apenas politicamente, mas religiosamente e espiritualmente. Vivemos o tempo da luz e das trevas. Vivemos o tempo da impiedade e da piedade, aqueles que buscam a Deus. Posso ouvir um amém? Enoque, nesse sentido, ele vai representar uma fagulha de esperança em meio às trevas. Você pode repetir isso comigo? Enoque vai representar uma fagulha de esperança em meio às trevas da desesperança. Porque acompanhe comigo, como é que está essa geração aqui, né? Em Gênesis 3, se você ler a sua Bíblia, tem a queda de Adão e Eva, a queda do homem. E o homem foi expulso do jardim do Éden, expulso daquele lugar de intimidade. Sim ou não? Você continua caminhando na Bíblia, em Gênesis 4, ao primeiro assassinato. Olha quão rápido a humanidade se degradou. Quando chega no capítulo 5, vai nascer aqui Enoque, diante de uma geração que está caminhando a passos largos para a destruição. Por que eu digo isso? Que no capítulo 6, o que vai acontecer? Dilúvio. O que vai acontecer no capítulo 6? O dilúvio. Eu sabia que você sabia. Sabia que você lembrava. Então pensa comigo que essa humanidade está caminhando a passos largos para a destruição. Mas no meio de toda essa impiedade, no meio de toda essa maldade, no meio de toda essa perversidade, se levanta um homem para fazer diferença. E esse homem eu quero apresentar para vocês. Enoque, Nova Vida do Jockey. Enoque, por favor, cumprimente, prazer, muito prazer. Quero apresentar para vocês. Então eu quero responder aqui, apresentar para vocês algumas características. Primeiro, o que Enoque fez? Pergunte para mim. Não, tem que representar, irmão. Tipo teatro, mensagem de teatro. O que Enoque fez? Isso, vai lá, todo mundo junto agora, vai. Muito bom isso, pastor Renato. Pô, tá maneiro, hein? Mensagem de teatro aí já pode capturar aí com os carros de Natal. Olha aí. O que Enoque fez? Eu vou responder essa pergunta de vocês, mas antes, deixa eu apresentar para vocês o que os outros estavam fazendo. Pode ser? Tudo bem? Você tem paciência comigo hoje? Me disseram que eu tenho até 2:30 da tarde. Primeiro, abre aí em Gênesis 4, versículo 20. Vamos ver o que os outros estavam fazendo. Com que essa geração estava ocupada. Gênesis capítulo 4, versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Deu à luz a quem? Jabal. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Ou seja, olha aqui para mim agora. Jabal foi o primeiro fazendeiro da história. Foi o primeiro a criar essa tecnologia de criação de gado. Isso foi o que Jabal fez. Repita isso comigo. Isso foi o que Jabal fez. Versículo 21 do capítulo 4. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então olhe para mim. Então aqui você está diante do pai da música, o primeiro criador de instrumentos músicos, de acordes musicais, de escalas musicais, foi Jubal. Isso foi o que ele fez. Repita comigo. Isso foi o que Jubal fez. Isso. Capítulo 4, versículo 22. Eu te falei que você tem que ter paciência comigo. Capítulo 4, versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Até aí. Então olha aqui agora para mim. Tubal-Caim é um outro filho da linhagem de Caim, que vai ser o pai da metalurgia, o primeiro a trabalhar ferro e bronze, instrumentos cortantes. Vai permitir um aumento grande da produtividade, da tecnologia daquela época. Isso foi o que Tubal-Caim fez. Você já era para estar craque, irmãos, vai. Isso foi o que Tubal-Caim fez. Agora eu quero responder a pergunta que vocês me fizeram no início. O que Enoque fez? Capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus
e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pausa dramática. Repara a diferença de ênfase, a diferença de foco que Moisés, o escritor do Pentateuco de Gênesis, está dando aqui. Enquanto toda a geração de Caim estava preocupada com o progresso da terra, Enoque, por sua vez, estava preocupado com as coisas do céu. Enquanto a geração de Caim, a geração ímpia, estava preocupada só com as coisas terrenas, com o conforto da terra, Enoque, por sua vez, priorizou o relacionamento com Deus. Não estou aqui, essa não é uma pregação de apologia ao ócio. Vamos todos agora comprar uma rede, ficar em casa e ler a Bíblia e orar, e não vamos trabalhar. Você sabe que o nosso Deus é um Deus de trabalho. A Bíblia diz que jamais se viu um Deus além de ti que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Jesus, quando estava aqui na terra, em João 4 falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. É de se esperar que todo homem de Deus trabalhe, e você vai ver que Enoque também trabalhou. No entanto, a ênfase de Enoque não estava no trabalho, não estava no salário, não estava no ouro, na prata, no progresso da terra. Estava em ser um homem que tem relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? E se tem uma coisa que essa geração aqui de hoje precisa, não é apenas de homens trabalhadores, mas homens que trabalhem para a glória de Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Então você repare que... tá filmando? Eu esqueci de dar tchau também. E aqui, irmãos, é muito importante a gente perceber uma coisa, que a ênfase que foi dada a Enoque, que Enoque fez o quê? Andou com Deus. Diga: Enoque andou com Deus. E como é que era esse andar? Pensa comigo. Existem culturas, irmãos, que a esposa, a mulher não pode, a mulher é casada com o homem, mas ela não pode andar do lado do homem. Se você for em alguns países islâmicos, a mulher tem que andar atrás do homem. O jovem está falando lá, a pelo menos 5 passos de distância do homem. O homem vai na frente e ela vai atrás. Não obstante ela ser casada, ela ter uma relação com esse homem, ela não anda do lado dela. Não foi assim que Enoque andou. Se você passear pela Bíblia, você vai ver que em Gênesis 17, Deus pede a Abraão que ande adiante dele. Andar na presença de Deus é bom, não é, irmãos? Eu fico imaginando isso. Mas quando eu vejo a vida de Enoque, quando eu vejo o relato da vida de Enoque, não diz que Enoque andou atrás, nem andou adiante de Deus. Enoque andou com Deus. Isto é, lado a lado. Uma relação de amizade, de afetividade, de lealdade, de intimidade, de plena comunhão. Posso ouvir um amém? Amém. E quando eu leio esse texto aqui, eu reparo que Enoque andou com Deus intensamente. Declara isso comigo: Enoque andou com Deus intensamente. Aí, se tiver algum aqui teólogo no meio aqui, né, alguém assim perspicaz, fala assim: pastor, isso não está escrito na minha Bíblia. Que versão é essa que você está utilizando? Aqui está dizendo que Enoque andou com Deus. Está escrito isso na tua Bíblia? Como assim você está me dizendo que Enoque andou intensamente com Deus? Porque está colocando palavra na Bíblia. Calma, irmãos, paciência comigo. É porque a minha Bíblia e a sua Bíblia está escrita em que idioma? Português, né? Português. Mas o original da Bíblia foi escrito em que? O Antigo Testamento? Hebraico. Grego no Novo Testamento, né? Hebraico e algumas questões em aramaico no Antigo Testamento. E o hebraico tem algumas peculiaridades que o português não tem, a saber, aqui a gente conjuga verbo tempo e modo, mas lá, além do tempo e modo, ele consegue marcar ênfase, intensidade. Então aqui, quando você vê esse verbo aqui, andou com Deus, não é um andar qualquer. Por exemplo, quem aqui gosta de fazer atividade física?
Não, tem 5 corajosos. Fazer aquela caminhada, né? Aí você acorda de manhã cedo, não é isso? Tal, né? Solzinho embaixo ali, 6, 7 horas da manhã. Você vai pra rua, você vai pra pista, e você vai caminhando como? Sabe, caminhando feliz, você sabe, você gosta, você tem prazer naquela atividade. Você caminha meia hora, 1 hora, e o médico fala assim para você: olha, você precisa caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Aí aquilo se torna tão prazeroso que você começa a caminhar 1 hora por dia. É assim ou não é? É uma delícia caminhar, é uma delícia correr, é uma delícia fazer atividade. Agora, quem aqui não gosta de fazer atividade física, né, coitado? Aí você tenta imaginar aqui, ó, o irmão aqui, ó, não gosta. Hã? Você também não gosta não, né, irmão? Eu gosto, fala a verdade pra mim. Já era. Não, mas tá bom. Eu vou aqui com o meu irmão aqui. Aquele moço ali não vai na lotérica. Que não canta. Aí ele conta isso como caminhada, né? Entendi, faz sentido. Agora tenta imaginar, irmão, que o médico fala assim: olha, eu esqueci o nome do irmão. João viu. Aí o médico foi lá e falou assim: olha, João, suas taxas aqui, glicose, triglicerídeos, colesterol, eu quero que você caminhe todo dia meia hora para essas taxas aqui baixar. Tenta imaginar, irmão João, né? Levantando de manhã, e ele vai... Como é que ele vai caminhar? Aí ele fica assim, olha para mim, meu Deus, e parece que ele caminhou 1 hora, quando ele olha 5 minutos. Ainda falta 25. Porque para quem não gosta, né, 5 minutos é uma eternidade, não é, de atividade física. Aí eu te falo, ele está respeitando, ele está obedecendo a ordem médica? Tá? Mas ele está fazendo isso com intensidade? Como é que ele está fazendo? Caminhando. E é isso que eu estou querendo marcar aqui. O verbo no hebraico está dizendo que Enoque não apenas andou com Deus. Ele não simplesmente ia no culto de manhã. Ele não simplesmente ia no culto 1 vez por semana. Ele simplesmente ficava na escala e pedia, sabe, de qualquer maneira. Não. Enoque andou com Deus com intensidade, com prazer, com alegria, com satisfação. Não era pesado. Diante de toda uma geração que estava buscando as coisas da terra, Enoque queria saber de Deus. Enoque tinha fome de Deus, Enoque tinha sede de Deus, e por isso Enoque foi um homem completamente diferente nessa geração. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, eu disse que Enoque andava intensamente com Deus, lado a lado, não é isso? Agora eu quero te perguntar, Enoque, nesse relacionamento com Deus, ele via Deus? Não. Quem acha que via? Só eu quando era criança, né? Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 5. Como é que Enoque era esse relacionamento de Enoque com Deus? Hebreus capítulo 11, versículo 5. Vai lá para o final da Bíblia e volta um pouquinho. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Posso ler? Estou ouvindo barulho de papel aí. Vou ler agora, hein? Pela fé, diga isso comigo. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Como é que começa o texto? Pela fé. Como é que era esse relacionamento de Enoque com Deus? Como é que ele andava com Deus? Pela fé. E o que é a fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então Enoque, apesar de não ver Deus, ele tinha certeza que Deus existia e que se tornava galardoador de todos aqueles que o buscam. Eis assim também o nosso relacionamento com Deus hoje. Não vemos Deus com os nossos olhos naturais, mas podemos vê-lo com os olhos da fé. O nosso relacionamento tem que ser pela fé. Posso ouvir um amém então? Amém. Amém. Então respondemos o que Enoque fez. Diante de uma geração inteira, Enoque andou com Deus. Quero fazer a partir de agora uma segunda pergunta. Onde Enoque fez isso?
Pergunta para mim. Onde Enoque fez isso? Vamos lá, vai. Agora, vai lá, ó. Boa, muito bom. Onde? Porque a gente precisa entender o contexto da onde ele fez o que fez, né? E aí o apóstolo, o irmão Judas, né, que se introduziu no meio apostólico, ele vai nos ajudar. Abre aí a sua Bíblia em Judas, capítulo 1, versículo 14. Por isso que eu falei que a gente ia passear um pouquinho na Bíblia, tá? Judas, capítulo 1, versículo 14. Vou te falar aonde que Enoque fez o que ele fez. Judas, capítulo 1, é aquela cartinha encostada de uma página só, praticamente, uma página e meia, dependendo da Bíblia, colada em Apocalipse. Lá no final. Obviamente, esse Judas não é o Iscariotes, né? Esse se matou, é o Judas, meio-irmão de Jesus, né? Ele era filho de Maria também. E depois da ressurreição de Cristo, se juntou aos apóstolos e toda a igreja. Aí, achou, irmão? Isso. Versículo 14 agora. É uma carta de um único capítulo. Posso ler? Vou ler, hein? Foi a respeito deles que também profetizou quem? Enoque. Quem profetizou? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Até aqui. Qual é a palavra que eu mais repeti aqui? Eu até dei uma ênfase. Oi? Ímpios. Toda hora ele está falando aqui que os ímpios, que as obras ímpias, que os ímpios pecadores. Então aqui a gente já tira uma conclusão óbvia. Que meio, que contexto cultural, social, moral Enoque estava estabelecido? Um contexto ímpio. E o que significa impiedade? Desprezo com as coisas de Deus. Um coração que não se volta para Deus. Um coração que resiste à palavra de Deus. Não tem compromisso com a lei moral de Deus, com a lei ética de Deus. Um coração que é totalmente depravado, imoral, que gosta da satisfação carnal. É nesse meio que Enoque vai viver. E deixe-me perguntar, é um meio diferente do que a gente vive hoje? Hã? Nós vivemos num mundo totalmente ímpio. Basta você ligar a sua TV, basta você ver os noticiários, basta você ver um filme, basta você ver uma série, uma propaganda de qualquer produto está cheio de coisas imorais e perversas, sim ou não, irmãos? Nós habitamos, a gente liga o nosso celular, a gente anda pela rua, no nosso trabalho, na nossa condução, nós estamos cercados de um ambiente ímpio. Não obstante, Enoque está nesse ambiente, ele se posiciona diferente. Enoque se posiciona diferente. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque há uma prerrogativa de alguns estudiosos que dizem que o meio determina o homem. Sim ou não? O meio determina o homem. Eu não sou louco de dizer que o meio não influencia a pessoa. Eu só não concordo que eles determinem isso, que o meio determina o homem. Porque eu vejo José no Egito, no meio de toda aquela complexidade que havia, mas José se posicionou em fidelidade a Deus. Você conhece a história de Daniel na Babilônia, diante de todo aquele contexto ímpio, e ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Então eu acredito que o meio possa influenciar, mas no fim das contas, nós somos fruto das nossas escolhas. A nossa posição vem da nossa escolha, da nossa determinação. E Enoque, muito tempo antes,
mesmo estando num ambiente cultural completamente promíscuo, violento, avarento, ele se posicionou em santidade ao Senhor. Fala, irmão. Uma observação, se eu estiver errado, acho que eu posso me corrigir. Pode só falar um pouquinho mais alto. Uma observação assim, Aham. porque a gente não vê palavra que Enoque profetizou. Então se entende que foi pelo testemunho. Sim. E aí é uma lição pra gente. Muitas das vezes assim, a gente quer falar, mas o importante não é a fala, mas é estar caminhando intensamente com o testemunho. É isso aí. Que você pode até pregar, mas que o seu testemunho fale mais, né? Existe uma frase que eu esqueci o nome do autor, que diz assim: pregue a todo momento a palavra, e se necessário, use as palavras, né? Porque toda a nossa conduta deve testemunhar o evangelho que a gente crê e o Deus que a gente serve. Está perfeita a sua colocação. Mas em falar em profetizar, se você reparar, o texto que nós lemos aqui, deixa eu só ver se eu não vou falar isso aqui. Não, vou falar isso aqui um pouquinho mais à frente, sobre ele profetizar. Mas voltando aqui a esse contexto, por que Enoque fez, aonde que Enoque fez, uma outra curiosidade eu queria chamar aqui a atenção de vocês. Quem está comigo, levanta a mão esquerda. Tem um monte de gente que não está comigo, pessoal. Quem está comigo, levanta a mão direita. Agora... Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se você não reparou, que a gente não parou aqui para fazer contas. Eu disse que Enoque é o 7º da geração de Adão, sim ou não? Adão ainda era vivo quando Enoque nasceu. A Bíblia vai falar que Adão tinha mais ou menos 622 anos quando Enoque nasceu. E Adão só vai morrer com 930 anos. Se você prestou atenção na leitura, Enoque viveu 365 anos. Então, faça mais ou menos as contas aí, você vai ver. Adão tinha 622 quando Enoque nasceu, e Enoque viveu 365, e Adão ainda vai viver mais 300 e poucos anos. Amém? Então, Adão testemunhou, agora acompanha comigo, Adão testemunhou Enoque viver fora do jardim o que ele não foi capaz de viver dentro do jardim. Por isso que eu estou dizendo que não é o meio. Porque Adão estava em que lugar, irmãos? No Éden, no paraíso, no jardim, no lugar em que tudo estava em ordem, em que Deus pessoalmente descia todas as tardes para ter comunhão. Não tinha falta de nada, não tinha privação de nada, não tinha buzina, não tinha trânsito, não tinha boleto, irmão. Oh, aleluia! Não tinha nada para perturbar o juízo. No meio perfeito. E ainda assim Adão pecou. Adão não conseguiu ser fiel a Deus. Ele não estava num contexto ímpio, ele estava num contexto santo, abençoado. E ele não conseguiu permanecer na posição. Irmãos, não é a igreja, não é o tipo de família, não é onde você mora, é o nosso coração. Enoque estava fora do Éden, estava num contexto completamente difícil, imoral, perverso, corrupto. Mas ele conseguiu fazer o que o tataravô dele não conseguiu fazer: andar com Deus. Andar com Deus não é uma questão de ambiente, é uma questão de escolha. Amém. Deus está em busca de homens que escolham andar com Ele. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, no versículo 17. Eu queria enaltecer a conduta, como essa conduta de fé também fez com que ele, conforme nosso irmão falou aqui, tivesse uma prática de vida santa. Gênesis 4, versículo 17. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Quem não está entendendo nada, diga misericórdia. Na próxima vez, pastor Renato, estou aí para consertar. Gênesis 4, versículo 17 diz assim: Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu luz a quem?
Não, mas não é o Enoque que a gente está falando, tá bom? Existem mais 3 Enoques na Bíblia, né? Mais 2 Enoques. Esse filho de Caim, existe um outro, né, que vai ser, se não me engano, filho de Isaac. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, a Irade nasceu Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou quem? Lameque, guarda esse nome. Lameque tomou para si quantas esposas? 2 esposas. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escute o que passa a dizer. Matei um homem porque me feriu, matei um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Até aqui. Se Enoque, esse Enoque que a gente está falando, é o 7º de Adão pela linhagem de Enoque, de 7, Lameque, por sua vez, vai ser o 7º da geração dele pela linhagem de Caim. Então o que eu quero falar aqui é esse contexto em que Enoque está vivendo. E olha como que Lameque vivia. Primeiro, Lameque vai ser o introdutor da poligamia. Até então, todo homem se casava com uma mulher. Mas depois de Lameque começou a se praticar também a poligamia. Ele começou a ter mais mulheres do que o princípio de Deus lhe permitia. Lameque também vai ser alguém violento, perverso, cruel. Então eu estou querendo chamar a atenção aqui que Enoque, ele andou com Cristo. Enoque é um tipo de Cristo. Repita isso comigo. Enoque é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. E no próximo tópico aqui vocês vão entender melhor. Por que eu digo que ele vislumbrou como Cristo seria, porque ele era profeta, a gente vai falar disso, e ele andou de acordo com os princípios de Deus. Lameque, por sua vez, é como se fosse um anticristo. Diga, Lameque é como se fosse um anticristo. Por quê? Porque ele é contrário aos padrões de Cristo. Ele é alguém violento, é alguém imoral, é alguém corrupto, é alguém avarento. Enoque, por sua vez, é um homem humilde, santo, de família, de moral, de ética e de valor. Enoque foi uma tipologia do Antigo Testamento de Cristo e Lameque de anticristo. O que eu estou querendo chamar a atenção é que hoje nós somos chamados de cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos, imitadores de Cristo. Tem cristão aqui hoje? Amém. Tem 5, que bom. Tem cristão aqui hoje? Amém. À disposição, irmão. Tem cristão aqui hoje? Amém. São cristãos imitadores de Cristo. São como Cristo, vivem como Cristo. Isso começou lá na igreja de Antioquia da Síria. Por eles tanto falarem de Cristo, viverem como Cristo viveu, a comunidade via a igreja e chamava assim, todo mundo aí é cristão. Por quê? Porque eles são iguaizinhos a Jesus Cristo. E é isso que o mundo ímpio tem que ver em nós. Não homens conforme dessa geração, mas homens segundo o coração de Deus. Homens que se posicionem como Cristo se posicionou. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu já provei para vocês que Enoque fez isso no ambiente ímpio, mas Enoque também viveu com Deus, andou com Deus no ambiente de complexidade. Então, Enoque andou com Deus no meio da impiedade e no meio da complexidade. Repita isso comigo. Enoque andou com Deus no meio da impiedade e no meio da complexidade. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Gênesis 5, versículo 22. Achou aí? Vai dizer assim a Bíblia. Enoque andou com Deus. Diga, Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu quantos anos? 300 anos. E teve filhos e filhas. Repita isso comigo. E teve filhos e filhas. Vai. Vai. E filhas. Por que eu estou querendo dizer isso?
Porque alguns homens poderiam olhar para mim aqui agora e falar assim: pastor, eu até conseguiria andar com Deus. Aliás, quando eu era solteiro, era tão bom, pastor. Eu andava com Deus, era uma maravilha, lia a Bíblia. Hoje eu não faltava um culto. Eu tinha uma vida tão consagrada, tal. Mas aí eu casei. Pastor, você não conhece minha mulher? Não, minha mulher bota eu para trabalhar o tempo todo. Ela não me dá descanso. Que ela não nos ouça. E é muito difícil. Como é que eu vou andar com Deus assim? Não dá. Enoque casou. E ele andou com Deus. Enoque não foi um solteirão que só vivia para Deus. Alguns poderiam me falar assim: pastor, quando eu era casado, eu e minha esposa, gente, que maravilha. Parecia Adão e Eva antes do pecado lá no Éden. Sabe, uma maravilha. A gente andava com Deus, mas ela ficou grávida. Aí veio os abençoadinhos. Quantos pais eu tenho aí? Eu sou pai de 2, né? Júlia de 18 e Rafael vai fazer 17 agora, terça-feira. E aí, pastor, como é que vai ser? Correndo atrás de criança, trocando fralda, levando no médico. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer hora extra. É boleto, é colégio, é fralda, é remédio, é roupa, é sapato. Como é que eu vou andar com Deus? Eu olho para Enoque. Teve filhos e filhas, e ainda assim andou com Deus. Porque a vida familiar traz complexidade ou não traz? Traz responsabilidade ou não traz? Ocupa mais o nosso tempo ou não ocupa? De muito, não é isso? Traz preocupações ou não traz? Muita coisa. Aliás, diz que filhos criados, trabalho dobrado, não é isso? Mas Enoque nos prova, irmão, que é possível, não apenas na impiedade, mas nas complexidades da vida, andar com Deus. Ser um homem cheio do fervor do Espírito Santo. Ser um homem comprometido com a palavra. Parar de colocar desculpa no trabalho, na mulher, nas filhas, na falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de disposição de buscar a Deus. Enoque me mostra que eu, como homem, mesmo no ambiente ímpio, no ambiente difícil, eu posso priorizar Deus. Por isso que eu digo que Enoque é como se fosse um Cristo, porque Jesus já havia ensinado isso no Sermão do Monte. Quando a gente estava muito preocupado com o que comer, beber e vestir, lembra disso? Ele fala: olha, não fica procurando essas coisas, porque os gentios, isso é, quem não é filho de Deus, quem não tem aliança com Deus, que vive atrás dessas coisas. Façam o seguinte: busquem em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu vejo todo mundo invertendo essa ordem, a vida fica uma bagunça. Buscando em primeiro lugar as coisas, e aí não alcança nem as coisas, nem o reino, e fica frustrado. Faça como Enoque. Busque em primeiro lugar Deus. Priorize Deus na sua vida. Mesmo diante das tentações da impiedade do mundo, mesmo diante das complexidades dos boletos do mundo, coloca Deus no centro. Coloca Deus em primeiro lugar, porque Ele cuida de você, Ele cuida do seu coração. Esse mundo precisa de homens que andam com Deus. Aleluia. Tua esposa precisa de um homem que anda com Deus. Seus filhos precisam de um homem que anda com Deus. Seus irmãos, seus tios, seus primos, seus parentes precisam de um homem que anda com Deus. Seus amigos precisam de um homem que anda com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Ei, estou me empolgando aqui, né? Aí o microfone começa a parar. É porque às vezes eu tenho a impressão, irmãos, que alguns crentes têm a impressão que para ser um homem que anda com Deus tem que ser como um monge. Já viu como um monge vive? Ele vive recluso, isolado de tudo e de todos, num ambiente muito simples, lá no alto da colina, né, no monastério lá, no mosteiro. Ele fica lá, ele não se casa, ele não tem filhos, ele não tem trabalho. Tudo que ele faz é meditar nas escrituras, as rezas, os cantos. Não, irmãos.
Jesus, na sua oração sacerdotal, falou assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eu estou enviando vocês como sal da terra, como luz do mundo. É aqui que Ele nos convida a andar com Deus. É possível andar com Deus no ambiente ímpio e no ambiente difícil. Só depende do nosso posicionamento. Posso ouvir um amém? Amém. Então, eu já respondi. Aqui eu termino a introdução, agora eu vou começar a pregação. Então eu já respondi quem era Enoque, o que fez Enoque, onde fez o que fez Enoque, e agora eu quero responder a quarta e última e antepenúltima pergunta. Estou brincando. E penúltima pergunta: por que Enoque fez isso? Por que Enoque fez isso? Irmão, tá ligado? Irmão, tá ligado? Dá um brinde pra ele. Eu pensei que o senhor ia falar para onde Enoque foi. Calma, irmão, isso a gente vai terminar assim, né? Então, por que Enoque fez isso? Vai! Gente, vocês estão bons demais. Por que Enoque fez isso? Porque todo comportamento tem uma motivação, toda escolha tem uma motivação, toda decisão tem uma razão por trás, sim ou não? Vamos entender. Aí eu peço que vocês abram de novo em Judas. Se tiver difícil, eu leio e vocês acompanhem atentamente. Judas, já deixou aberto. Boa, irmão, isso aí. Judas capítulo 1 é o único, né? Versículo 14. Foi a respeito deles, eu vou ler de novo, eu já li esse texto. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem. Diga isso comigo: eis que o Senhor vem. Diga: o Senhor vem. O Senhor vem com milhares dos seus santos, anjos, para exercer juízo contra todos e convencer todos a respeito de todas as obras que praticaram e a respeito de todas as palavras que proferiram. Eis que vem o Senhor. Por que Enoque fez o que fez, aonde ele fez? Olha para mim agora. Porque Enoque era profeta. Enoque era o quê? Tem profeta aqui? Amém. Enoque previu o dia de Cristo. Previu que o verbo se faria carne, seria encarnado, morreria, mas ressuscitaria e voltaria outra vez. Para quê? Para salvar os fiéis e também para exercer juízo contra os pecadores. Eu quero perguntar, todos aqui são crentes? Quantos homens crentes eu tenho aqui? Levanta a mão. Quem está em dúvida? Tá bom. Deus, Ele tem uma promessa para todos os salvos, todos aqueles que aceitaram. Qual é a promessa? Vida eterna. No reino com Ele por toda a eternidade. Para isso acontecer, o que tem? Qual é o evento que tem que acontecer? A volta de Cristo. Quero perguntar: você ainda crê na volta de Cristo? Amém. Vou aqui falar como o meu irmão. Qual o nome do teu irmão? Do meu irmão que se posicionou? Arthur, nome de rei, que isso, hein? Então não basta a gente falar. O nosso viver tem que testemunhar. Amém. Porque se a gente crê que Cristo vai voltar, o nosso posicionamento muda absurdamente. A forma como a gente lida com o pecado vai mudar. Porque se tem uma coisa que a gente sabe e não sabe a respeito da obra de Cristo, é que horas ele vai chegar. Seria ótimo, né? Depois desse louvor, esse ambiente aqui de oração, de rendição, Jesus voltar agora. Seria bom ou não seria? Uau, top. Mas vai que ele volta. Quando você está cuspindo marimbondo, falando que não deve, pensando que não deve, sentindo que não deve, assistindo o que não deve, num ambiente, num lugar em que não se deve, posicionado de uma forma completamente ímpia, em vez de um crente. Se a gente tem esse temor da volta de Cristo, nossa conduta, nosso comportamento muda absurdamente. Porque eu creio que Jesus vai voltar, mas eu não sei
Quando? Então Enoque ele só está profetizando, eis que vem o Senhor. Mas o Senhor estava vindo naquela hora? Mas ele sabe que o Senhor viria. E você vê que a percepção de Enoque é de julgamento. O Senhor vai vir para julgar todos os ímpios, todas as palavras, todas as obras, todos os comportamentos. Então como que isso vai, o que isso vai provocar em mim? Temor, fala, temor. Sabe o que está faltando nessa geração de homens hoje? Temor de Deus. Temor de Deus. Homens, nós precisamos ser homens tementes a Deus. Temor do Senhor. O temor do Senhor me leva a ser um adorador mais fervoroso. Me leva a ser honesto nos negócios. Me leva a ser fiel à minha esposa. Me leva a ser um pai dedicado. Me leva a ser um servo bom e fiel na casa do Senhor. O temor do Senhor. É isso que Enoque vivia. Por isso que ele fez o que ele fez. Por isso que ele viveu o que ele viveu. Porque Enoque ele sabia que Jesus voltaria. Você crê que Jesus está voltando só mais uma vez? Amém. Por isso, irmãos, a nossa perspectiva de vida tem que ser escatológica. Ou seja, a nossa perspectiva aqui na terra, o que a Bíblia diz? Nós somos peregrinos, somos forasteiros, porque a nossa pátria é onde? No céu. Então, se a nossa pátria é o céu, a nossa perspectiva tem que ser sempre a volta de Cristo. Por que você está fazendo isso? Porque Jesus está voltando. Por que você está falando isso? Porque Jesus está voltando. Por que você está vivendo assim, pastor Guilherme? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo ele se levantará sobre a terra. E eu na minha carne verei o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Então isso tem que inflamar o meu coração. Saber que Jesus não apenas morreu. Isso é maravilhoso, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos justificou com o seu sangue. Aleluia. E por isso eu tenho livre acesso à presença. Isso é maravilhoso ou não é? Eu sei que você vive grato por isso. É maravilhoso saber que ele ressuscitou. E ele ressuscitou para a nossa nova vida. Porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Isso é maravilhoso. Mas existe uma terceira verdade a respeito da obra de Cristo, é que ele um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja, para ressuscitar todos aqueles que morreram na fé, para viverem com ele na eternidade. Mas juntamente com esse dia glorioso, também a Bíblia diz que vai ser o grande e terrível dia do Senhor, porque ele também virá julgar. E naquele dia todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, todas as nossas obras, todas as nossas intenções serão julgadas. Até as nossas omissões, porque Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando você sabe que você deve fazer algo e não faz, até na omissão, nós estamos pecando. Como nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas se eu tenho o posicionamento tal qual Enoque, ainda que eu esteja na impiedade, ainda que eu esteja no meio da complexidade, quando eu tenho a consciência e a fé que o nosso Redentor está voltando, isso me leva a viver com mais intensidade o meu andar com Deus. Tudo que eu fizer, tudo que eu me tornar, vai ser para a glória de Deus, vai ser como consequência daquilo que eu faço e ando com Deus. Posso ouvir um amém? Amém. 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 Então, para terminar, quero responder a pergunta do irmão, é isso? Você já sabia, já tinha lido o esboço ou não? Oi? Já me viu pregando esse... Oi? Não, eu já preguei confesso que eu já preguei 2 vezes, hoje é a terceira. Já viu pregação sobre Enoque, é isso ou não? Ou você viveu no tempo de Enoque e está aqui com a gente hoje, sei lá, né? Então vamos lá, para a gente terminar aqui. Eu te apresentei Enoque, quem foi Enoque. Depois eu falei o que ele fez, onde ele fez, por que ele fez e por fim, para onde isso o levou. Para onde isso o levou? Para onde isso levou? Ó, com cheirinho de churrasco, vai. Fala agora com esperança, vai. Vai. Para onde isso levou? Gênesis 5, versículo 24.
Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu pensei que você fosse dar um glória a Deus. Glória a Deus. Eu pensei que você fosse, porque se eu tenho uma alegria na minha vida, é saber que um dia Deus vai me tomar para Ele. Aleluia. Aleluia. É bom viver na terra? Às vezes é, às vezes não. Mas lá vai ser maravilhoso. Eu creio. Vai ser glorioso. Aleluia. Às vezes eu acho que as pessoas não têm dimensão quão bom vai ser lá na terra, lá no céu. Né? Porque às vezes as pessoas dizem, pô, acho que não vai ter Flamengo lá no céu. Graças a Deus. Se você é vascaíno, né, tudo bem. Faz sentido. Eu acho que lá não vai ter churrasco. Gente, eu gosto tanto. Eu acho que as pessoas são tão carnais ainda hoje, que elas pensam no céu como se... pô, não vai, parece que vai ser um teto, todo mundo lá, santo, santo, santo. Gente, primeiro que o declarar santo vai ser tão, vai ter um gozo tão grande dentro de você, vai ter uma perspectiva tão gloriosa. Gente, tenta, você consegue lembrar do dia que você fala, ah, esse foi o dia mais feliz da minha vida? Consegue lembrar mais ou menos uma ocasião que você foi o dia mais feliz? Não, ninguém consegue? Eu consigo. Eu consigo. Então tá bom. Então pega esse dia aí, multiplica por, sei lá, 4 trilhão de vezes, 6 trilhão, 1 milhão, e por toda a eternidade. Meu Deus. Sabe o que é você não sentir medo, não sentir ansiedade, tristeza, dor? Tem alguém com dor aí? Não ter privação, não ter escassez. Meu Deus. Você acha que lá não vai ter... Quando Jesus fala, toda vez que Jesus vai se falar da volta dele, e da gente estar com ele, repare, Jesus vai falar de banquete, sim ou não? Parábola do grande banquete, a parábola da ceia. O que vai ter lá no céu? Festa, é uma eternidade em celebração, em alegria, em regozijo. Você quer isso para você ou não, irmãos? Eu quero. Então, irmãos, se a gente quer essa eternidade gloriosa, eu já aprendi que tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Então eu tenho que viver como Enoque viveu, viver pela fé, sabendo que eu sou forasteiro e peregrino aqui, e que se eu me posicionar como homem de Deus aqui, eu serei um homem de Deus também na eternidade. Nos versículos anteriores, a gente já leu bastante textos, amém ou não amém? Você reparou que Jared, o pai dele, viveu 930 anos. Adão viveu 932 anos. E você vai ver que as pessoas viviam 800, 900, sim ou não? Enoque viveu quantos anos? 360. Enoque viveu só 365 anos. Só. Alguém pode olhar para mim e falar assim, pastor, só não. 365 é ano para chuchu. Mas eu estou falando só diante da realidade. Num tempo que as pessoas viviam 900, você viver 300, você viveu um terço. É como se hoje o irmão está com 87, né, quase 90. Tem alguém com 30 aqui? Eu com 86. O irmão com 86 também, louvado seja Deus. Tem alguém com 30 aqui? Pablo. Perto de 30. Já estou na quarta geração. Gato, Oi? Já estou na quarta geração. Louvado se taravô, glória a Deus. É quase um Enoque, hein? Daqui a pouco vai se tornar um Enoque aí. Ah, tem um jovem ali. Tem alguém perto de 30? Alguém perto de 30? 17. Tem quantos anos? Né? 26? Mora perto da praia, não? Não, tô brincando. Mas, então, é como se... 82. É como se... Eu estou falando assim, alguém que vivia 900 e Enoque viveu 300 e pouco, um terço. Você tem mais ou menos um terço da vida dos irmãos aqui, como se você morresse agora. Não sei se você vai morrer agora não. Mas, tomara que não. Mas não sabe, é isso aí, a gente não sabe, não sei também. E aí, se você morresse agora, tenta imaginar, você no caixão, a gente lá no teu sepultamento, tá vendo? Ele já perdeu o sorriso. Aí, o que as pessoas iam falar? Morreu tão jovem, tão novo. É assim ou não é? Morreu tão novo.
Mas olha que você acha que não foi isso que as pessoas sentiram? Nossa, Enoque já foi tão novo. Porque eu estou aqui com 900 anos e só tinha 300 e pouquinho, coitado, tão jovem. E ele já foi. E aí eu aprendo uma coisa, que não é quanto a gente vive, é como a gente vive. Verdade. Deus poderia ter permitido Enoque ter a longevidade que os outros tiveram. Os outros ímpios, Adão viveu 900 e poucos anos, Caim viveu trocentos anos, mas viveu na impiedade. Enoque, por sua vez, morreu na sua juventude velha, mas andou com Deus. O que eu quero dizer é que não importa quantos anos nós vamos viver, mas como nós vamos viver os anos que o Senhor nos entregou. Eu profetizo longevidade sobre a tua vida, tá, irmão? Fica preocupado. Ele levantou a mão e recebeu. Mas a verdade é, como a gente não sabe o momento que Jesus vai voltar, nem tão pouco a hora que nós vamos partir. Uma coisa é, nós vamos partir, né? A gente só não sabe como. Eu oro para que eu parta dormindo, Senhor, dormindo. Eu não quero nem ver, não quero nem sentir. Mas eu não posso escolher. Eu posso escolher a hora da minha morte? Não. Eu posso escolher a forma da minha morte? Diga não. Mas eu posso escolher como eu vou viver. Amém. E é isso que eu vim chamar os homens aqui do Jockey hoje. Sim. A gente não sabe o que nos aguarda no futuro, em que momento Cristo vai voltar, ou em que momento nós vamos partir, mas podemos e devemos fazer uma escolha hoje. Como nós vamos nos posicionar diante de um mundo de impiedade e complexidade? Nós vamos andar com Deus. Quando as nossas esposas olharem para nós, vai ver, ali vai um homem que anda com Deus. Quando os nossos filhos e netos e bisnetos e tataranetos olhar para nós, vai dizer, ali vai um homem que andou com Deus. Quando nós partirmos, vão escrever na nossa lápide, ali jaz um homem que andou com Deus. Amém, irmão? Você quer andar com Deus? Então vamos colocar de pé nessa hora. Deus o levou para si. E esse o levou para si, irmão, já que o irmão perguntou com tanta ênfase, existe essa dupla perspectiva, né? Deus o levou para si no arrebatamento, mas hoje também Deus pode nos tomar para si, para nos revelar coisas grandes e ocultas que a gente ainda não conhece. Lembra do que diz o profeta? Invoca-me e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Lembra de Pedro, Tiago e João, quando Jesus falou assim, vem cá, vamos subir para um monte aqui, e eles subiram para o chamado monte da transfiguração, e viram a glória de Cristo Jesus ainda em vida. E é isso que eu estou falando. Quando um homem se posiciona na presença de Deus, querem andar com Deus, vivendo uma conduta de fidelidade e santidade perante Deus, nos garante uma vida eterna lá na frente, mas também hoje nos garante uma proximidade. Deus nos chama para um lugar de intimidade, de comunhão, de revelação. Que você tenha essa fome, que você tenha esse desejo de estar mais perto de Deus, de ter comunhão com Deus, de Deus não ser um Aladim para você, alguém que só realiza desejos. Que seu ambiente de oração não seja só um ambiente de me dá, eu quero, mas seja um ambiente de amizade. Enoque andou com Deus pela fé, não pelas circunstâncias. Vamos orar, irmãos? Então, coloca a mão no teu coração. Essa palavra falou com você. Eu espero que ela gere reflexão, que ela gere depois mudança e que ela gere intimidade com o Espírito Santo. Antes de eu orar, eu quero, mesmo a capela, cantar um hino antigo com vocês. Pode? Renova-me, Senhor Jesus. Por quê? Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, diga.
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Ah, Deus, porque tudo que há dentro do meu coração, fala, necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Oh, aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh Deus, como nós necessitamos Sim, oh mais Deus. do Teu Espírito, Sim, Jesus. mais da Tua graça, mais da Tua misericórdia, mais da Tua sabedoria. Ah, Deus, nós nos lembramos da palavra do apóstolo Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ah, Deus, eu te suplico que o Senhor derrame da tua graça, da autoridade do teu Espírito sobre esses homens aqui presentes nesta manhã. Eles ouviram a tua voz, ouviram a tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o mundo de trevas que nos cerca, ó Pai, o mundo de impiedade, de complexidade que nós estamos inseridos, mas nós nos posicionamos hoje em fé. Nós nos posicionamos hoje, Senhor, em fé, em santidade, em adoração e em louvor a Ti, ó Pai. Assim como o Senhor disse a Josué, o Senhor está dizendo para nós: sejam fortes e corajosos, aleluia, porque eu serei convosco por onde quer que andares, ó Pai. Que essa força, essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez venha revestir a nossa mente e o nosso coração, para que venhamos, ó Pai, a andar com o Senhor pela fé, sabendo, ó Deus, que um dia o Senhor estará retornando, e breve, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ó Pai, e que isso venha nos trazer um senso de temor, um senso, ó Pai, de honestidade, de santidade, de fidelidade. Senhor, aquece os nossos corações, ó Pai, que a chama do Teu altar venha estar, ó Pai, enfervescendo dentro da nossa alma, ó Pai, que não venhamos a nos contaminar com as iguarias da Babilônia deste século, ó Pai, mas venhamos andar com o Senhor, olhando para o céu, tendo uma perspectiva do retorno de Cristo, Senhor. Ah, Deus, fortalece esses homens. Ah, Deus, fortalece cada irmão aqui. Tu sabes a condição emocional, a condição espiritual, a condição familiar de cada homem aqui, mas que eles sejam homens segundo o Teu coração, homens da maior firmeza, Senhor, homens valentes, cheios do Espírito Santo, ó Pai, para viverem e andarem com o Senhor, ó Deus, e abençoarem as suas casas, abençoarem os seus ministérios, a sua igreja, abençoarem esta geração, ó Deus. Nós consagramos a nossa vida, nós consagramos todas as causas ao Senhor, que Tu venhas entrar com a Tua providência, o Senhor venha aprumar os nossos pés, aplanar as nossas veredas, ó Pai, iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração, e que nós possamos todos os dias andar com o Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e assim nós te clamamos, no precioso nome de Jesus. Que você diga amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa hora? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Eu queria que você abraçasse um irmão, ficasse abraçado um pouquinho com ele, e dissesse assim: homem de Deus, anda com Deus, anda com o Senhor. Ele vai te fortalecer, Ele vai te guiar, Ele vai te consolar, Ele vai te encorajar.
Mas decida hoje, independente das circunstâncias, ser um homem que anda com Deus. Há recompensas gloriosas para você. Amém, irmãos? Deus abençoe rica e abundantemente. Amém.